Olá, sétimos anos! A aula dessa semana vai ser sobre doenças virais. E não, a gente não vai falar do coronavírus. É muito importante a gente lembrar que a pandemia ainda não acabou, que a gente tem que continuar seguindo as medidas de segurança e se protegendo contra o coronavírus, mas é importante a gente lembrar que existem outras doenças para a gente se preocupar também, tá? Então a gente vai ver alguns vírus na aula de hoje. Eu trouxe aí para ilustrar a imagem de alguns vírus famosos, né, como HIV, o vírus da hepatite, influenza, que é o vírus da gripe, raiva, rotavírus, ebola, herpes. Eu trouxe essas imagens para vocês terem uma noção da grande diversidade de formas, de formatos, de tipos de vírus que existem. E, gente, o que é vírus mesmo? Vamos lembrar que vírus é um ser muito diferente dos outros porque ele não possui célula, que é uma condição essencial à vida. Então, todos os seres vivos possuem células. E o vírus não. Então, por isso que muitos autores consideram que talvez ele nem seja vida, nem seja considerado um ser vivo. Por quê? Se ele não tem célula, ele não respira, ele não se alimenta, ele não tem o seu metabolismo próprio. Ué, então como que ele consegue se replicar, se reproduzir? Sabe como ele consegue se reproduzir? Tá vendo aqui, ó, isso daqui é uma célula de algum ser vivo. E essas bolinhas verdes aqui são os vírus. Sabe o que os vírus têm que fazer obrigatoriamente para conseguir se reproduzir? Invadir as células dos outros seres vivos. E aí eles invadem células de humanos, dos animais, de plantas, de fungos, de bactéria. Qualquer tipo de ser vivo tem algum vírus que vai infectar aquela célula. Por isso a gente diz que eles são parasitas intracelulares, né, dentro da célula, obrigatórios. Todos os vírus, eles precisam invadir uma célula para conseguir se replicar. E por conta disso, acabam gerando doenças. Eu trouxe essa animação aqui para vocês terem uma noção de como que acontece essa invasão do vírus dentro de uma célula. Essa bolota amarela é uma célula, o vírus vai lá, reconhece alguns receptores da membrana dessa célula, portanto os vírus eles conseguem invadir só determinado tipo de célula, né? Cada vírus tem uma especialidade diferente. Injeta seu material genético lá e manipula a célula para ela produzir várias cópias dele. E no final ele acaba matando a célula, né? Então ele faz com que a célula vire um zumbi que produza várias cópias dele, né? Ele manipula ela e no final ele acaba destruindo a célula, causando então doenças, certo? E como que esses vírus são transmitidos? Eles são transmitidos de várias formas, depende de cada tipo de vírus. Alguns vírus são transmitidos pelo ar, como vocês sabem, o vírus do coronavírus, qual mais? Gripe, resfriado. Eles ficam suspensos, né, em partículas, em gotículas do ar. E quando uma pessoa saudável inala essas partículas, ela introduz o vírus dentro dela. E que pode invadir, então, as suas células e causar doença. E a pessoa que está doente, ela bota, através das suas vias respiratórias, o vírus para o ar. Então, ela contamina o ar, podendo infectar outras pessoas. Através do que? Espirro, tosse, fala. Quando a gente fala, a gente está botando partículas aqui de saliva, de ar para fora. E pode ficar um tempo aqui no ar e pode contaminar uma pessoa que estiver próxima, tá certo? Ou então, algum objeto que ficou contaminado também. E aí, se uma pessoa saudável pegar nesse objeto e botar a mão no olho, no nariz ou na boca, ela também pode pegar esse tipo de vírus. Existem alguns vírus que são pegos através da alimentação, através de água e alimentos contaminados. E existem alguns outros vírus que são transmitidos através de animais que a gente chama de vetores. Como, por exemplo, todo mundo conhece o famoso mosquito Aedes aegypti, que vocês vão ver com o Fábio, que ele transmite o vírus da dengue e outras doenças também. Mas tem vírus também que são transmitidos por ratos, por morcegos, por cachorro, né? Tem outros tipos de animais que não só o mosquito que transmitem doenças. As doenças mais comuns causadas por vírus são gripe e resfriado. Todo mundo conhece, né? Todo mundo já teve e sabe como é que é. E muita gente confunde, mas gripe e resfriado são causados por vírus diferentes, ok? Embora eles tenham sintomas muito parecidos e por isso essa confusão. A gripe geralmente ela tem um sintoma um pouco mais severo, causa febre, enquanto o resfriado é mais raro de causar febre, mas ambos atacam o nosso sistema respiratório. Então a gente fica
com o nariz entupido, né? Com coriza, com dor no corpo, com tosse, mal-estar, dor de garganta, né? É muito chato. E como que esses dois vírus são transmitidos, a gente acabou de falar. É pelo ar, é semelhante ao coronavírus. Então, a gente tem que evitar aglomerações, a gente tem que estar o tempo todo lavando as mãos, não colocar a mão no rosto, né, no olho, na boca e no nariz, sem ter lavado a mão. Usar máscara, né, minha gente? Então, numa época que tem um surto ou uma pandemia, como tá acontecendo agora, é importante esse cuidado de usar a máscara. E sempre que você for espirrar ou tossir, coloca o antebraço tapando o nariz e a boca para evitar, então, espalhar esse vírus pelo ar. Porque a gente tem estudos, gente, que mostram que o espirro ele pode levar o vírus, essas partículas, até 8 metros de distância. Então, a gente tenta ficar 2 metros de distância das pessoas na rua, no supermercado, né, quando a gente precisa sair. Mas, mesmo assim, pode ser um risco, porque pode já estar contaminado aquele ar que você passou, ou então uma pessoa espirrar, mesmo estando a mais de 2 metros de você e o vírus chegar até você. Então, gente, continua se protegendo contra o coronavírus, que vocês também vão se proteger contra a gripe e resfriado. Além disso, existe vacina contra a gripe. Essa vacinação ela é oferecida todo ano. O vírus da gripe ele tem uma capacidade de sofrer mutação muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre atualizando a vacina. Então, por isso que acontece a vacinação todo ano. Algumas doenças a gente se vacina só quando bebê e já está imune. Mas gripe não, gripe tem que ser todo ano. E geralmente ela é oferecida para as pessoas com mais prioridade, mais vulneráveis, né? Os professores estão sempre nessa lista e eu tomo todo ano. Sempre que vocês puderem, tiverem a oportunidade de tomar, tomem vacina, sempre bom, tá? Vamos ver outra doença, uma doença um pouco mais diferente, que é a poliomielite. Essa doença também pode ser chamada de paralisia infantil. O que ela causa? Esse vírus ele ataca o sistema nervoso, afeta os nervos e pode levar a pessoa a ter uma paralisia parcial ou total. Ou ainda levar a óbito, né? Levar à morte. Essa doença é transmitida através de água e alimentos contaminados, ou se você tiver também contato com saliva ou fezes de uma pessoa doente. Mas, gente, quem é que come fezes? Então, gente, sabe quem come fezes? Pessoas que moram no local que não tem saneamento básico, ou seja, não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento de água potável. Então, essas pessoas que moram num local que não tem saneamento básico, elas estão muito propensas a pegar poliomielite e outras doenças. E como que se previne? Obviamente, fazendo um bom saneamento básico naquela região, tendo medidas de higiene, né? Lavar a mão, lavar bem o alimento e vacinação. Quem aqui lembra do Zé Gotinha? O Zé Gotinha é o personagem criado como propaganda para a campanha de vacinação dessa doença. E a vacina, ela é dada de forma oral, por isso que é o Zé Gotinha, né? É umas gotinhas na sua boca, você não sente dor. E todo mundo que está assistindo já deve ter tomado, porque a gente geralmente toma quando é criancinha, quando é bebê. Mas vale a pena você conferir. Eu acho que a partir da aula da semana passada e a de hoje, vocês já estão com mais clareza da importância da vacinação. E eu acho que é importante vocês procurarem aí seus pais, seus responsáveis, para ver se a sua carteirinha de vacinação está atualizada. Se não tiver, cobra eles para ir atrás dessas vacinas, tá, minha gente? Inclusive, a poliomielite é uma doença que foi considerada erradicada aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Que ela não estava mais presente aqui no nosso país. Mas por que é importante a gente continuar tomando a vacina se ela já foi erradicada? Bom, gente, ela foi erradicada no mundo inteiro, em todos os locaizinhos. Então, se a gente demole, se a gente parar de ficar imune, ela pode voltar e causar surtos, né? Como vocês viram na aula passada. Inclusive, aqui, ó, trouxe 2 notícias, deixei até o site aí para vocês verem, que trazem notícias com essa preocupação de ressuscitar doenças que já foram erradicadas aqui no Brasil. Então, a gente precisa... Polio é essa doença que a gente acabou de falar, né? Que é a poliomielite. Então, a gente precisa continuar tomando a vacina, mesmo que a doença não esteja muito presente no nosso país, no local onde a gente mora, a gente tem que continuar se prevenindo. Combinado? Bom, gente, agora para fechar, a gente vai falar de 4 doenças. As 3 primeiras, as pessoas confundem muito, porque é sarampo, rubéola e catapora.
porque um dos principais sintomas mais visíveis dessas três são as manchas vermelhas que ficam na pele. Mas vocês vão ver nas imagens que eu trouxe que cada um tem um padrão diferente de tipos de mancha, tá? São vírus diferentes, são doenças diferentes. Todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas são muito comuns em crianças, embora possa dar sim em adultos, como vocês vão ver numa foto minha aqui que eu vou mostrar no último slide. Aguardem, eu vou passar vergonha. Geralmente elas são curadas sozinhas, então a pessoa tem que ficar de repouso, se cuidando, e aí uma hora ela passa, né, geralmente. Pode acontecer complicações mais severas, mas geralmente ela se cura sozinha. Todas elas são transmitidas pelas vias respiratórias de pessoa para pessoa. Então você tem que ter o contato com uma pessoa doente para você pegar a doença. E todas elas, felizmente, têm vacina. Olha que maravilha, minha gente. Então vamos ver uma por uma? Sarampo. Sintomas: tosse, febre alta e manchas vermelhas no corpo, como essa pessoa aqui. A vacina que protege contra sarampo é a famosa tríplice viral, que a gente também toma quando é bebezinho. Vai lá conferir na sua carteirinha de vacinação. Ela se chama tríplice viral porque ela protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A próxima doença é a rubéola, que também é prevenida pela vacina tríplice viral. E ela tem sintomas parecidos com o da gripe. Ela também apresenta manchas rosas na pele, só que elas são menorzinhas do que as manchas do sarampo. E tem um grande risco para as mulheres grávidas pegarem essa doença, porque elas podem passar pela placenta para o feto e pode dar complicações aí no desenvolvimento desse fetinho, como, por exemplo, provocar surdez. A outra doença também muito parecida é a catapora. Como vocês podem ver, é um pouco diferente as manchinhas, formam bolhas, pequenas bolhas pelo corpo, e elas coçam, e é importante que não coce aquelas bolhas. Por quê? Porque essas bolhas quando você coça, vai gerar uma ferida e aquilo pode infeccionar por bactérias. Bactérias podem entrar nessa lesão e infeccionar aquela região, né? Quando a gente coça, a gente bota as bactérias que estão aqui na nossa unha, na nossa mão, para dentro daquela ferida. Então é importante que não coce. E o contágio, além de ser por via oral, também acontece através desse líquidozinho que fica na bolha se a pessoa tiver contato com ele. A vacina que contém a catapora, ela não está dentro da tríplice viral. Ela está dentro da tetraviral, que é a tríplice mais a vacina da catapora. E por último, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a cachumba. O sintoma mais comum, né, e que é fácil de visualizar. Ai, meu Deus, tem uma pessoa, um serzinho escalando aqui. Você quer aparecer na aula? Aqui, gente, essa é a Dorinha. Ela gosta de escalar o meu vestido e interromper a aula, né? Fica aqui no colinho. Então, quem tem cachumba fica com essa bochechona, né? Fica com a bochecha inchada. Por quê? Porque o vírus, ele causa a inflamação da glândula parótida, que é essa glândula salivar, que produz saliva, né? Que fica aqui abaixo da orelha, nessa região. E aí ela fica inflamada e fica inchada. Gente, eu tive cachumba no ano passado, bem quando acabaram as aulas. No início das minhas férias, eu estava me preparando para viajar. No Natal, eu descobri, no dia seguinte, dia 26 de dezembro, eu descobri que eu estava com cachumba. E é muito ruim. E sabe por que eu fiquei com cachumba? Porque essa tríplice viral, ela precisa ser tomada não só em uma dose, em várias doses. E a minha mãe não me deu, só me deu a primeira dose. Então, por isso que eu tô falando, vai lá na sua carteirinha de vacinação, procura ela para ver se tá em dia. Porque cachumba em adultos pode ser muito sério, né? Geralmente ela acontece em crianças, né? Como essas outras últimas doenças que a gente viu. Mas se acontecer em adulto, ela pode descer e ir para testículos e ovários e causar infertilidade. O meu, ainda bem que se curou e eu consegui viajar. Tinha uma viagem marcada para o início de janeiro, eu consegui viajar. Eu trouxe até a foto minha com cachumba, gente. Não ri da minha cara, tá? Foi um momento muito ruim de sofrimento. Era ruim de comer, era ruim de abrir a boca, era ruim de dormir. Porque doía quando você encostava a cara na cama, né, no travesseiro. Então, essa daqui sou eu com cachumba em dezembro do ano passado. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de fazer o questionário referente a essa aula, tá? Para vocês testarem aí seus conhecimentos e mostrar que assistiram a aula até o fim, tá?
Beijo, gente. Vem cá, Dorinha. Dá tchau pra turma. Tchau, turma!